Olá, minha amiga moveleira, meu amigo moveleiro, como é que você está? Eu sou o professor Clayton e a gente vai começar aqui mais uma aula de materiais. Conto com você? Vem comigo. Então vamos seguir aqui em frente. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar de dois materiais bem específicos. A gente vai falar sobre aglomerado e vamos falar também sobre tamburato. Tamburato que é um painel estrutural, um painel diferenciado. E eu tenho certeza que provavelmente você já deve ter visto esse painel em alguma loja, em algum móvel, só não associou, relacionou o nome à pessoa. Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para você e aí você vai respondendo aí no seu caderno, vai respondendo aí no chat e aí depois você me diz se você acertou todas ou não, ok? Vamos lá. Você sabe que painel é esse? Então responde aí para mim. Qual é o nome desse painel? 3, 2, 1. Vamos para o próximo. Para quem respondeu MDF, acertou. E esse painel? Você lembra o nome dele? Já estudamos ele aqui nas nossas aulas. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos ver se você acertou. OSB. Muito bem. Painel de tiras de madeira de média densidade. Vamos para o próximo. E esse painel? Você sabe qual é o nome deste painel? Vamos lá. 3, 2, 1. Seguindo em frente. Se você respondeu MDP, você acertou. E MDP, que é um painel de partículas de madeira de média densidade. Vamos para o próximo. E esse aqui, você conhece? Provavelmente esse daqui é que você vai ter maior dificuldade, já que é um painel que nós ainda não trabalhamos a fundo. 3, 2, 1. Vamos lá! Quem respondeu aglomerado acertou. E aí vocês devem estar se pensando, puxa vida, mas aglomerado e MDP não são a mesma coisa? Porque pela imagem eles são muito parecidos. E exatamente, eles são parecidos, não significa que eles sejam iguais. O MDP ele é a evolução tecnológica deste painel aqui, do aglomerado. O aglomerado ele é uma chapa de madeira reconstituída, tá? Ele é produzido com partículas de madeira selecionada de pinos ou madeira de eucalipto, né? Lembrando que quando a gente trata de painéis, sempre a questão de utilização da madeira de reflorestamento, a pegada sustentável, ela é sempre evidente. Então são painéis que têm o maior aproveitamento dessa madeira e, consequentemente, dentro do processo de fabricação, ela vai ter um maior aproveitamento, eliminando assim uma quantidade gigante de desperdício. Inclusive, na produção desses painéis, a gente já viu que utiliza-se até 95% da árvore na fabricação. O que não é utilizado pode gerar biomassa justamente para gerar energia para a própria indústria que produz esses painéis. Essas partículas elas são aglutinadas, aglomeradas com resina ureia formaldeído. Calor e pressão que não pode faltar, certo? E aí, é claro, essa aglomeração desses painéis formam este painel de aglomerado. E aqui um dado interessante. A produção do aglomerado se iniciou lá na Segunda Guerra Mundial. Então, antigamente, as partículas de madeira eram compostas de serragem, que eram obtidas lá das sobras de corte de madeira, serragem das marcenarias, madeira de sobra de construções que eram trituradas. Então você entenda que o painel de aglomerado ele surgiu como uma alternativa para reaproveitamento de material que era descartado dentro das empresas de imóveis, né, marcenarias, enfim. Mas é claro, se viu a necessidade de melhorar a qualidade desse painel. Afinal de contas, se você pegasse somente o que restava lá de serragem, partículas e madeira de construção para fazer, para triturá-la, a gente teria ainda muito componente que não fazia parte dentro desse processo, como grampos, pinos,
utilizado para fazer a montagem das peças, cola, e enfim, esse material ele vinha muito poluído. E aí se precisou fazer uma melhoria, né? E conforme a demanda foi aumentando, o pessoal migrando para a utilização do aglomerado ao invés de utilizar a madeira maciça como alternativa, já que o seu aproveitamento enquanto chapa era muito maior e o seu custo ele era menor, precisou-se expandir o mercado produtor. Então, é claro, a madeira começou a ser utilizada através de reflorestamento. Então, até o início ali da produção de aglomerado, onde se utilizava resíduo de marcenaria, começou a se utilizar árvores de floresta plantada para aumentar a sua produção e, é claro, criar um nível de qualidade aqui no painel. O pinus ele é bastante utilizado na fabricação de aglomerado e a resina que é normalmente utilizada é a resina ureia formaldeído, certo? E é claro, a gente também coloca aqui a ideia que assim, como é um painel ou qualquer tipo de material que seja proveniente de madeira, ele vai ter um certo desgaste quando se fala em umidade. Eu creio que a maioria das pessoas, quando pensam no painel, a primeira coisa que coloca é assim, puxa vida, mas não pode ver água que ele vai se desfazer. Todos os painéis são assim. Tem alguns painéis que, devido a um adesivo de melhor qualidade, adesivos que vão suportar mais umidade, eles vão ter esse suporte maior, eles vão ter essa resistência elevada. Agora, claro, tem painéis que, devido ao adesivo, eles não são feitos para umidade ou áreas molhadas. Então a gente precisa dimensionar muito bem que tipo de material eu vou utilizar para o ambiente que eu estou colocando. Onde não há exposição de umidade, ele é um forte concorrente do compensado por causa do preço, que o preço do aglomerado ele é inferior. E é claro, a gente até percebe que o aglomerado ele vem aqui numa descendente. Como surgiu o MDP, é claro que o aglomerado ele foi ficando para trás. O MDP veio com essa alternativa. Então o aglomerado ele vai ser utilizado de maneira muito específica, né, para produto assim, muito baixo custo mesmo. Essa que vai ser a utilização. E o aglomerado ele pode ser também revestido, né, com um laminado de baixa pressão, alguma película de celulose, né, tipo finish foil, lâminas de madeira, ou laminado de alta pressão, lâminas pré-compostas, PVC, a nossa conhecida fórmica pode ser utilizada. Então a gente tem essas opções de acabamento. Claro que um painel de aglomerado, como a gente consegue visualizar na imagem, ele não tem uma textura superficial tão interessante, né, que vá aceitar assim, um processo de pintura. Então ele é mais recomendado aí a utilização quando eu vou fazer algum tipo de revestimento. Algumas situações. O preço por metro cúbico é menor que o preço da madeira maciça, é menor que o preço do compensado, é menor que o preço do MDF. Claro, e aí a gente tem que verificar qual que é o público consumidor desse tipo de material. Então a gente tem que entender que tipo de produto eu tenho para fazer a utilização do aglomerado. Possui baixa resistência à água, como eu já falei. Tudo vai depender da utilização do produto, da classificação, do tipo do cliente, enfim, são várias métricas que a gente avalia para fazer a utilização do produto com o aglomerado. E o contato com umidade vai causar deterioração, vai causar alteração, vai causar inchamento. Isso é comum, justamente porque a madeira ela tem essa capacidade, essa característica específica de absorver umidade. Então é óbvio que se eu colocar qualquer material com uma exposição à umidade maior, esse painel ele vai absorver. Inclusive madeira maciça, se eu colocar ela no ambiente sem que ela tenha nenhuma proteção, nenhum revestimento, nenhuma impermeabilização, ela vai absorver essa umidade e ela vai sofrer deterioração, certo? O que acontece? Se o aglomerado se pegar alguma situação de umidade, vai haver uma redução do desempenho mecânico, vai haver degradação, então a gente vai ter aqui um problema bem acentuado. Na fabricação de móveis, a gente vai utilizar ele onde? Confecção de laterais, portas, tampos, prateleiras e enfim. Como frisando novamente aqui, repetindo o que eu já disse, é uma chapa menos indicada para áreas úmidas, porque ela não tem resistência à umidade. Tá?
ela pode sim, vai se deteriorar. Geralmente a gente encontra no mercado aqui essas chapas no tamanho de 2,75 por 1,83 ou 2,20 por 1,83, tá? Espessuras de 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 e 30 milímetros, certo? Então essas são as características aqui que a gente encontra no nosso aglomerado. E aqui a gente consegue ver essa disposição das partículas. Diferente do MDP, a gente não tem essa disposição orientada, formando a camada específica para que eu tenha uma melhor tração ao arranque de parafusos, para que eu tenha um melhor acabamento nas faces. É um acabamento mais grosseiro, por assim dizer. Justamente como eu disse, tudo depende no produto que vai ser feito e qual é o seu público consumidor, para que você possa fazer a utilização dele. E aqui são alguns exemplos de produtos que são feitos aqui de aglomerado. Então a gente pode ter aqui produtos fazendo revestimento, enfim, eu vou ter um produto de baixo custo, ok? Tranquilo? Então é isso aí. Como eu já falei, frisando aqui novamente, é uma chapa com miolo composto de resíduos de madeira, como pó e serragem de madeira. Então, muito do preconceito que se tem hoje com o MDP é justamente por causa do início do processo de fabricação do aglomerado, que era utilizado serragem, que era utilizado pó da madeira, que eram resíduos das marcenarias, das fábricas, né, nesse processo em que se aglomerava essas partículas através de resina e cola. Dentro de uma prensa, mas a gente tem que entender que houve essa transformação, houve essa mudança, e hoje o painel de MDP ele tem muito mais tecnologia do que o início do aglomerado, que causou muitas situações que não eram previstas, né? Porque começou a trabalhar com um painel da mesma forma como se trabalhava com madeira maciça, não tinham as ferragens e acessórios específicos para o trabalho com aglomerado. E é óbvio que se eu vou tentar trabalhar com produtos diferentes da mesma forma, eu vou ter resultados diferentes e não vou ter o mesmo desempenho. É por isso que o aglomerado ele criou essa rejeição imensa, porque se trabalhava com aglomerado da mesma forma que se trabalhava com a madeira maciça. Consequentemente, eu não tinha o mesmo desempenho. Ele não possui um acabamento dos mais bonitos, mas ele pode receber aqui os revestimentos, como eu já citei também. Ele é muito utilizado na fabricação de móveis de baixa qualidade, que é assim, móvel bem barato mesmo. É esse que é o foco aqui da utilização do aglomerado. Então eu vou utilizar para fazer produtos que sejam produtos que tenham uma vida, um ciclo de vida muito curto, né? Geralmente montagem é feita com cavilha, cola, o uso de pregos e parafusos não é recomendado devido ao risco de ocorrer rachaduras. Então é claro que é um móvel que, como ele não foi, como ele não nasceu tecnológico, ele nasceu a partir de uma necessidade de reutilização de resíduos, então alguns dispositivos utilizados na fabricação, na montagem para madeira não podem ser aplicados a ele, porque não vão ter um desempenho mais adequado. Então eu posso ter rachaduras, eu posso ter alguns defeitos se eu for utilizar algum tipo de acessório. Geralmente a chapa é encontrada no tamanho 2,75 por 1,83 e é um material com baixíssima resistência à água. Este é o nosso aglomerado. E aí partimos para o próximo. Você já ouviu falar sobre tamburato? Você conhece o material tamburato? Este painel utilizado também na fabricação de mobiliário. E aí, claro, você que está aqui me assistindo, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários que você será respondido. E não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos que precisam conhecer um pouco mais desse universo da fabricação de móveis, até porque nós talvez, muitos de vocês não venham a trabalhar de fato com mobiliário, mas todos terão
a sua casa ou já a tem. E claro, sempre querem buscar os melhores mobiliários, aqueles que vão te dar maior conforto, satisfação, para que você faça a ambientação da sua casa. Então compartilhe com seus amigos para que ele fique entendendo como é que funciona essa lógica aqui dos materiais. E este é o painel de tamburato. Então, o que é esse tal de tamburato, né? O tamburato, que é um nome tão diferente, a gente vem trabalhando com painéis, né? E ouviu falar em MDF, MDP, OSB, aglomerado, compensado, madeira maciça, e agora surge assim um tamburato. Então aqui a gente vê na imagem o que é esse tamburato. Tamburato é o nome dado aos painéis compostos internamente por uma colmeia de papel. E externamente, né, nas suas faces, a gente tem aqui uma chapadura para fazer a composição. E é claro, tudo isso sendo utilizado também como forma estrutural um quadro de madeira maciça. Então essa é a composição do nosso painel de tamburato. A gente tem esse quadro de madeira maciça, a aplicação dessa colmeia de papel e, claro, ele vai ser revestido aqui por chapa dura. O painel de tamburato ele é um produto muito leve. Ele é resistente e estável. E ele é utilizado tradicionalmente para a fabricação de portas internas nas residências. Talvez você até tenha uma porta feita de tamburato na sua casa. E, claro, para a fabricação de móveis vai ser muito utilizado para fazer tampos, laterais, portas. Então a gente tem aqui essa utilização dos painéis de tamburato no nosso móvel. Talvez você já deve ter passado por alguma loja de móveis, viu aquele móvel muito bonito, muito estiloso, com um tampo mais espesso e você disse assim, puxa vida, a madeira deve ser muito boa, olha tampuzão aqui que é bem grosso, que vai dar um móvel, deixa o móvel mais robusto, deve ser uma madeira muito boa. Na verdade, esse tampo ele é constituído por esse tipo de material, por tamburato, justamente porque se eu fosse fazer um tampo de MDF, nessa espessura de 50 milímetros, por exemplo, ele ficaria muito pesado. E claro, o custo seria muito elevado. Então utilizam-se alternativas para que eu tenha um móvel robusto, que eu tenha um móvel elegante, eu tenha um móvel que faça a composição do meu ambiente, mas que seja um móvel leve, sem perder, é claro, a resistência. Então, na produção de tampos, outros componentes para móveis, laterais, portas, essa colmeia, ela que proporciona a economia, e essa economia é considerável, já que eu vou substituir todo esse preenchimento que viria a ser de madeira por papel. E esse papel disposto nessa forma de colmeia, ele vai dar resistência nesse painel. Então vai ser um painel resistente, tá? Vai ser um painel estável. Ele não vai ser um painel que vai ficar sofrendo variações. Ele elimina a possibilidade de empenamento. Então, é um painel que eu tenho resistência, eu tenho estabilidade dimensional e ainda, claro, eu tenho um painel que ele vai ser resistente a empenamento. Não vai ser um painel que vai ficar empenando à toa. É um painel muito interessante. E você conhecia o painel de tamburato? O que você achou deste painel? É interessante? Com certeza você já deve ter visto aqui o painel de tamburato na sua casa ou em alguma loja de móveis. E aqui a gente tem, claro, a aplicação, alguns exemplos de aplicação do painel de tamburato, numa mesa de escritório, onde a gente tem o tampo em tamburato, que é um tampo mais espesso, ou o tampo da mesa, tá? Que vai fazer com que esse móvel seja mais leve, mas também não deixe de ser resistente. Aqui é um outro exemplo, né, de uma mesa de centro, onde nós temos aqui o painel de tamburato fazendo a composição deste tampo, desta mesa. Aqui nós temos este balcão de atendimento. Então as peças mais espessas são painéis de tamburato. Então como é que você identifica isso? Quando você chega numa loja de móveis, na hora que você faz a batida em cima do tampo, você vai ter o som de uma batida oca. Justamente por quê? Porque é um painel preenchido com essa colmeia de papel craft ou papel semi-craft. E olha que detalhe interessante também, que a gente pode pensar, mas aguenta mesmo?
ele pode suportar uma pressão de 2,5 toneladas por metro quadrado. Então é um painel muito resistente. Tá? Você pode fazer a utilização, não precisa se preocupar pelo fato do preenchimento ser de papel, numa colmeia de papel, que você tem a ideia de que ele é frágil. Não é frágil, é um painel muito resistente e muito utilizado, como a gente pode ver aqui nos exemplos. Então aqui tem um outro exemplo, né? A composição para sala, onde as laterais e o tampo são feitos de tamburato. E aqui uma mesa também, onde eu tenho partes da minha base e meu tampo feito de tamburato. E aí, você gostou? Se você gostou, não esqueça de deixar o like, claro. E aí eu peço que você compartilhe, se você não for inscrito no canal também se inscreva. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou entrar em contato com você. Ok? Até a próxima!